Olá a todos que estão se preparando para o concurso da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Eu me chamo Anderson Rocha, sou consultor legislativo em Direito Constitucional na Assembleia do Estado do Maranhão. Vou trabalhar com vocês a matéria de regimento interno para este concurso da Assembleia de Goiás, tá? Como que consistirá o nosso estudo? Primeiramente faremos a leitura de todos os artigos, né? Cada aula um grupo de artigos. Em seguida, a essa leitura faremos a esquematização necessária para uma futura revisão e dos principais pontos que precisamos lembrar para a hora da prova. E logo em seguida, ainda nas aulas, teremos questões que elaborei e que peguei do concurso passado para trabalharmos em cima de como a banca organizadora poderá cobrar de você, tá? Este primeiro vídeo está sendo gravado antes da edição, da publicação do edital, que ainda não saiu, estava previsto para sair dia 30 de setembro, ainda não saiu. Mas adequaremos as aulas para os moldes da banca que for organizar este concurso, que está próximo de sair. Tudo bem? Então, nesta primeira aula, trabalharemos o título 1 do Regimento Interno da Assembleia de Goiás, que trata sobre as disposições preliminares dos artigos 1º a 8º. Vamos lá. O primeiro capítulo desse título 1 sobre as disposições preliminares trata a respeito da sede da Assembleia de Goiás. Vamos lá. Artigo 1º. A Assembleia de Goiás, com sede na capital do estado, funciona normalmente no Palácio Alfredo Nasser. Até agora eu não vi nenhuma questão mudando o nome da sede, mas é necessário que você saiba. Parágrafo 1º é o mais importante desse dispositivo aqui do artigo 1º. Havendo motivo relevante ou de força maior, a Assembleia Legislativa poderá, por deliberação da mesa e ad referendum da maioria absoluta de seus membros, reunir-se em outro edifício ou em ponto diverso no território estadual, observado o que dispõe este regimento. Então, via de regra, vai se reunir nessa sede que funciona no Palácio Alfredo Nasser. Excepcionalmente, por motivo relevante ou por motivo de força maior, a Assembleia poderá se reunir fora desse palácio, em outro prédio ou em outro local do território do estado de Goiás. Como que ela pode se reunir? Ou por deliberação da mesa, aprovação da mesa, né? Neste caso, vai precisar, além da deliberação da mesa, que possui 7 membros, tá? Um presidente, 2 vice-presidentes e 4 secretários. Veremos melhor a esquematização da mesa na aula seguinte. E depois da deliberação da mesa, precisa da confirmação. A de referendo é a confirmação pela maioria absoluta dos 41 deputados estaduais, tá? 41 deputados, a maioria absoluta é 20,5, primeiro número inteiro acima, portanto, 21 parlamentares têm que confirmar essa deliberação da mesa para poder haver essa reunião fora da sede da Assembleia, tá? Seguindo, nós vamos trabalhar uma questão sobre como a banca cobra isso aqui, para você se antenar nesse tópico. Mas na questão você terá uma melhor visualização disso tudo. Parágrafo 2º. No plenário do Palácio Alfredo Nasser não se realizarão atos estranhos à função da Assembleia Legislativa, tá? Então, é para a deliberação, é para a reunião dos deputados, é para recebimento do governador. Isso tudo trabalharemos melhor aqui no regimento. Seguindo, gente. Capítulo 2 da habilitação para a posse. Artigo 2º. Para habilitar-se à posse, o candidato diplomado deputado estadual deverá apresentar à mesa, até 31 de janeiro do ano de instalação de cada legislatura, o diploma expedido pela Justiça Eleitoral, declaração de bens e comunicação de seu nome parlamentar com a respectiva legenda partidária. Então preste atenção. O deputado, ele foi eleito em outubro, no último outubro que tivemos foi em 2014, né? Então 2014 ele foi eleito em outubro. Até dia 31 de janeiro de 2015, os deputados eleitos precisaram apresentar
para a mesa diretora da Assembleia de Goiás essa relação de documentos. Diploma expedido pela Justiça Eleitoral. O que é isso? A Justiça Eleitoral faz a expedição de um diploma certificando que aquela pessoa foi eleita pelo povo. E isso deve ser levado à Assembleia. Também a declaração de bens do parlamentar eleito e ainda a comunicação do nome que ele vai utilizar para ser chamado como parlamentar. A respeito desse nome, o parágrafo 1º determina: o nome parlamentar compor-se-á, exceto a juízo da mesa e para evitar confusões, de 2 elementos, um prenome e o nome, ou 2 nomes. Por exemplo, eu sempre falo do meu, José Anderson Abreu Rocha é meu nome, eu posso botar José Anderson, posso botar Anderson professor, professor Anderson, essa é a regra. Mas eu posso colocar mais do que um nome, mais do que 2 nomes, né? Vimos aqui, exceto quando a mesa permitir, para evitar também confusões. Então, poderá 3 nomes, poderá ter 4 nomes, isso fica a critério da mesa. Então, não é uma regra absoluta. Se a prova trouxer que o nome parlamentar precisa ter necessariamente 2 nomes, está errado, certo? Pode ter mais, a critério da mesa. Parágrafo 2º. Caberá à primeira secretaria organizar a relação dos diplomados antes da sessão de posse, que já vamos trabalhar sobre ela. Parágrafo 3º. A relação será feita na sucessão alfabética dos nomes parlamentares com as respectivas legendas partidárias. Vejam, a relação alfabética é dos nomes parlamentares e não do nome completo do parlamentar. É o nome que ele utilizou. Então, no exemplo que eu trouxe, professor Anderson, a minha ordem alfabética era da letra P, né? Professor Anderson. Tudo bem? Beleza. Seguindo, vamos para a seção 1 do capítulo 3º, para encerrarmos essa aula. O capítulo 3º trata das sessões preparatórias. A primeira delas é sobre a sessão de posse dos deputados eleitos. Artigo 3º. Às 14 horas do dia 1º de fevereiro do primeiro ano de cada legislatura, os candidatos diplomados deputados estaduais reunir-se-ão independentemente de convocação em sessão preparatória para a posse. Por favor, não menospreze essas informações. O horário é importantíssimo, o dia é importantíssimo e o ano que isso vai acontecer é importantíssimo, tá? Então, no primeiro ano da legislatura, que a gente chama esse primeiro ano de primeira sessão legislativa, nós teremos a sessão de posse dos eleitos. Preste atenção que aqui é a posse dos deputados. O governador já tomou posse lá dia 1º de janeiro, tá? Professor, aqui não tem dia 1º de janeiro. Não tem, mas lá na Constituição do Estado com certeza tem dia 1º de janeiro, posse do governador. Aqui nós estamos falando da posse dos deputados para a Assembleia Legislativa de Goiás. Ocorre no dia 1º de fevereiro, às 14 horas, para essa posse. Vimos no artigo anterior que tem uma necessidade de apresentar a documentação até o dia anterior, né? Até o dia 31 de janeiro. Esses dados, pessoal, é importantíssimo que vocês memorizem, porque na hora da prova isso torna errado. Apesar que na prática pode acontecer um pouco de situação mais maleável, para a prova não. Dia 31 de janeiro, se a prova trouxer dia 1º de fevereiro, está errado. Se trouxer dia 2 de fevereiro, está errado. Tá? Por um dia, o item se torna errado. Tá bom? Vamos lá. Parágrafo único do artigo 3º. Assumirá a direção dos trabalhos o último presidente, se reeleito o deputado, e na sua falta o deputado mais votado dentre os presentes. Como não tem ainda um presidente da Casa Legislativa, porque eles estão tomando posse agora, nós vamos ver. O anterior presidente, ele foi reeleito? Se foi reeleito, ele continuará presidindo aquela sessão de posse. Agora, se ele não foi reeleito, nós vamos analisar. Dos deputados que foram eleitos, que estão aqui presentes, qual deles recebeu mais voto? Este será o presidente desta sessão de posse, tá? Artigo 4º. Aberta a sessão, o presidente declarará instalada a legislatura e procederá à cerimônia de posse adotando as seguintes providências. 1. Convidará 2 deputados de preferência de partidos diferentes para servirem de secretários. Sempre faz isso, chama 2 deputados para auxiliar nos trabalhos da sessão de posse. 2. Procederá à cerimônia de posse proclamando os nomes dos deputados constantes da relação que acabamos de ver, que é organizada pela primeira secretaria.
3. Convidará os deputados a se porem de pé e a proferir a seguinte declaração. Quem vai fazer essa declaração é o próprio presidente. Prometo desempenhar fielmente o meu mandato, promovendo o bem geral do Estado de Goiás dentro das normas constitucionais. Ato contínuo, feita a chamada, cada deputado, também de pé, ratificará, confirmará a declaração acima, dizendo: assim o prometo. Muita atenção aqui. Os deputados sucessivos que forem sendo chamados, eles não vão fazer a mesma declaração que o presidente fez no início. Eles apenas vão dizer que prometem aquilo que o presidente acabou de declarar. Não vão dizer: prometo desempenhar fielmente o meu mandato, promovendo o bem geral do Estado de Goiás dentro das normas constitucionais. Não vão repetir isso. Apenas vão dizer que prometem tudo aquilo que o presidente acabou de declarar. Tá? Então, se a prova trouxer que vão ter que fazer a mesma declaração do presidente, está errado a alternativa. Está errada a alternativa. Tá bom? Seguindo, inciso 4. Prestado o compromisso, o presidente declarará solenemente empossados os deputados, determinando a coleta de assinaturas de cada deputado em livro próprio. Encerrou a sessão. Parágrafo 1º. O deputado empossado posteriormente, então, não podendo comparecer naquelas 14 horas do dia 1º de fevereiro do primeiro ano da legislatura, ele pode ser empossado posteriormente. Mas, sendo empossado posteriormente, ele vai ter que prestar o compromisso, continuando a leitura aqui do parágrafo 1º, prestará o compromisso em sessão e junto à mesa, exceto durante o período de recesso da Assembleia, quando o fará perante o presidente. Então, se ele tomar posse depois, ele vai ter que prestar o mesmo compromisso, fazer aquela declaração toda, aí sim. Onde? Na sessão, junto à mesa. Exceto se estiver no período de recesso, que vamos trabalhar mais à frente qual é o período de recesso, tá? No recesso, aí ele faz perante o presidente da casa que estiver ali no momento. Parágrafo 2º, prazo para a posse do deputado é de 60 dias, prorrogável pela mesa diretora a critério da mesa diretora, estão vendo? Mas a prorrogação necessária tem que ser por igual prazo, mediante requerimento do interessado a partir, 1. de 1º de fevereiro do primeiro ano da legislatura e 2. da data do compromisso no caso de convocação de suplente. Preste atenção. O parlamentar ele tem as 14 horas do dia 1º de fevereiro do primeiro ano da legislatura para tomar posse. Não pôde ir nesse dia, então ele tem 60 dias, podendo prorrogar ainda, se a mesa permitir, por mais 60 dias para tomar posse. Beleza? Então, a contar desse momento inicial. Agora, se ocorre a vacância, por algum motivo, um dos parlamentares que foram eleitos faleceu no decorrer no curso do seu mandato. O suplente, o falecimento é um dos casos, né? Mas os outros casos é renúncia, perda do mandato, enfim, eu estou falando uma situação apenas. Ele saiu, o suplente é convocado. O suplente presta o compromisso que acabamos de ver ali na sessão, né, junto à mesa, ou perante o presidente se for no período de recesso, prestou o compromisso. A partir do compromisso, ele tem 60 dias, mais 60 dias, se for prorrogado pela mesa, para poder tomar posse como deputado estadual. Então, muita atenção de onde começa a contar esses 60 dias. Na esquematização fica muito claro isso, mas aqui, pelo menos na leitura, já vai tentando armazenar isso na cabeça. Parágrafo 3º. Não se considera investido no mandato de deputado estadual quem deixar de prestar compromisso nos estritos termos regimentais. É uma situação importante, não deve ser menosprezada essa sessão solene de compromisso e de posse dos parlamentares. Parágrafo 4º. Tendo prestado o compromisso uma vez, o suplente de deputado será dispensado de fazê-lo novamente em convocação subsequente, se for dentro da mesma legislatura, dentro dos 4 anos do mandato lá do parlamentar. Então, o suplente foi chamado uma vez, prestou compromisso, tomou posse. Beleza. O titular voltou, por algum dos motivos que veremos mais à frente, e depois teve que sair de novo. O suplente é convocado novamente. Ele não vai mais precisar prestar o compromisso novamente, porque ele já prestou no início, em algum momento dentro dessa mesma legislatura. Tá? Outra sessão preparatória é a eleição da mesa, conforme a seção 2. Vamos lá, artigo 5º. No dia 1º de fevereiro da primeira sessão legislativa e no dia 30 de junho da segunda sessão legislativa,
Realizar-se-á a eleição da mesa diretora por votação nominal, presente a maioria absoluta dos deputados e observadas as seguintes exigências e formalidades. Percebam, é no mesmo dia da posse dos deputados. Perceberam? Primeiro nós vamos ter a posse dos deputados às 14 horas, em seguida à posse teremos a eleição da mesa diretora, certo? Ela vai ter um mandato de 2 anos. Para os outros 2 anos, nós teremos a eleição no dia 30 de junho do segundo ano do mandato, ou também chamado da segunda sessão legislativa, conforme consta aqui. Quais são as formalidades? Inciso 1. Registro junto à mesa, individualmente ou por chapa, de candidatos que pretendam concorrer aos cargos que compõem a mesa diretora da Assembleia. Tem que fazer o registro da candidatura. 2. Chamada nominal dos deputados para a votação, o qual pronunciará em voz alta os nomes e os cargos de seus candidatos, como ele vota. 3. Acompanhamento dos trabalhos de apuração junto à mesa por 2 ou mais deputados indicados à presidência por partidos diferentes e por candidatos avulsos, são os fiscais, não tem problema. 4. Proclamação dos votos em voz alta por um secretário e sua anotação por 2 outros, à medida que forem sendo apurados. 5. Redação pelo secretário e leitura pelo presidente do resultado da eleição na ordem decrescente dos votados, de quem recebeu mais votos para quem recebeu menos votos. E 6. Proclamação pelo presidente do resultado final da eleição. Então, o secretário e também a leitura pelo presidente do resultado da eleição e, por fim, falando do resultado da eleição, quantos votos para um, quantos votos para outro, e ao final a proclamação do resultado final. Quem foi eleito foi deputado fulano de tal, na ordem da mesa diretora, Primeiro, segundo, presidente, primeiro, segundo, vice-presidente, primeiro, segundo, terceiro e quarto secretários, conforme veremos na aula seguinte. Parágrafo 1º. Se nenhum dos candidatos a qualquer cargo alcançar a maioria absoluta dos votos, será realizado para o mesmo segundo turno de votação entre os 2 mais votados, considerando-se eleito aquele que atingir maior número de votos e, em caso de empate, o mais idoso dentre os de maior número de legislaturas no Poder Legislativo Estadual. Muita atenção! Não conseguimos um candidato que tenha recebido pelo menos 21 votos. A maioria absoluta dos 41 deputados é 21 votos. Não conseguimos. Então, os 2 mais votados vão para o segundo turno de votação. Se acontecer, aí quem receber mais votos no segundo turno está eleito. Agora, se acontecer empate nesse segundo turno ainda, aí nós teremos que eleger quem for mais idoso, mas dentre aqueles que tiver o maior número de legislaturas. Percebam, se quem foi para o segundo turno, digamos para o cargo de presidente da mesa diretora, quem foi para o segundo turno foi o deputado A, que tem 2 legislaturas, e o deputado B, que tem 3 legislaturas, independentemente da idade, o deputado B já vai ser eleito, se houver empate, Por quê? Porque ele tem mais legislaturas que o deputado A. Agora, digamos que os 2 deputados tenham mesma quantidade de legislaturas, foram deputados estaduais, mesma quantidade de vezes, e receberam a mesma quantidade de votos, aí sim eu vou para a idade deles, A idade é o último critério. Então, o primeiro critério é receber mais votos, segundo critério é ter o maior número de legislaturas. Se persistir o empate, aí nós vamos para a idade dentre os 2, quem tiver mais vai ser eleito, Parágrafo 2º. Em se tratando de chapa, será eleita a que obtiver o maior número de votos. Parágrafo 3º. Enquanto não se concluir a eleição de que trata este artigo, continuará dirigindo os trabalhos à mesa constituída na forma do parágrafo único do artigo 3º, que convocará tantas sessões extraordinárias quantas sejam necessárias para esse fim. Digamos que não tenha a maioria absoluta dos parlamentares presentes no dia 1º de fevereiro. É uma situação possível. Um requisito para ter essa votação da mesa é ter 21 deputados, pelo menos. Dentre os 41 que foram eleitos, 21 tem que estar presentes. Se não tiverem, a mesa diretora, que coordenou os trabalhos de posse, continuará gerindo os trabalhos até que seja eleita a nova mesa diretora para esse primeiro biênio do mandato. Parágrafo 4º. O presidente eleito para o primeiro biênio presidirá a sessão de eleição da mesa para o biênio seguinte.
Então, nós temos o primeiro biênio no primeiro e no segundo ano do mandato dos parlamentares e o segundo biênio da mesa para o terceiro e o quarto ano do mandato dos parlamentares. O presidente que foi eleito para o primeiro biênio, no dia 30 de junho do segundo ano, teremos uma eleição para a mesa que ficará para o segundo biênio. Esse presidente presidirá essa sessão de eleição da nova mesa. Parágrafo 5º. Caso não se ultime a escolha prevista neste artigo até o dia 2 de fevereiro, a mesa em exercício procederá à instalação da sessão legislativa, figurando obrigatoriamente na ordem do dia que se seguir a eleição da mesa. Se até o dia seguinte, né, porque no dia 1º é a data já marcada. Se até o dia seguinte ainda não tiver feita essa eleição, a mesa continuará exercendo suas funções e para a pauta das reuniões que a Assembleia vai ter de iniciar os trabalhos de todo modo, porque não teve a mesa, não é isso que vai impedir os trabalhos da Assembleia. Ela vai continuar trabalhando, mas em todos os dias vai estar em pauta a eleição da mesa, desde que tenha a maioria absoluta para votar, aí inicia-se a votação. Parágrafo 6º. Na indicação dos candidatos ou composição das chapas, serão respeitados dentro do possível os critérios de representação pluripartidária e proporcionalidade. A mesa diretora tem que ter a representação proporcional similar dos partidos que compõem a Assembleia. Então, se o partido A tem 30% dos 41 deputados da Assembleia, esse partido A também tem que ter essa representação de 30% na mesa diretora. E assim para todos os partidos. Tá? Então, por isso, essa proporcionalidade partidária em todo agrupamento de deputado, seja aqui na mesa diretora, seja nas comissões, conforme veremos na aula seguinte. Artigo 6º. Finda a eleição da mesa diretora para o primeiro biênio, o presidente eleito assumirá imediatamente a presidência e, ato contínuo, empossará os demais membros da mesa e seus substitutos. Veja então que quem vai dar posse, para os primeiro, segundo vice-presidente, primeiro, segundo, terceiro e quarto secretário, não é o presidente da sessão da eleição, e sim o presidente que foi eleito, porque aí ele vai assumir a presidência de imediato e ele próprio é que vai dar posse aos demais membros da mesa. Parágrafo único. A posse do presidente eleito para o segundo biênio ocorrerá em 1º de fevereiro do ano seguinte, com as mesmas formalidades mencionadas no artigo 5º. Então a eleição vai acontecer no dia 30 de junho do segundo ano, mas a posse do presidente eleito vai acontecer apenas no dia 1º de fevereiro do terceiro ano da legislatura, que é o primeiro ano do segundo biênio. Tá? Professor, tem muita informação. Gente, é assim mesmo. Vamos que vamos. Eu vou deixar meu WhatsApp à disposição ao final de cada aula para você mandar mensagem à vontade. Fique à vontade para perguntar. Estou aqui à disposição justamente para isso, tirar suas dúvidas individualmente, tá? Porque eu sei da necessidade de uma interpretação que fica mal feita e aí eu não entendi direito, mas eu não quero perguntar, professor, estou com vergonha. Não tenha vergonha, pode mandar pergunta, estou à disposição, estou aqui para isso, para lhe ajudar a acessar esse concurso, por favor. Vamos lá, seção 3 para encerrarmos este vídeo de leitura. Da seção de instalação, artigo 7º, a Assembleia Legislativa reunir-se-á em sessão ordinária inaugural, independentemente de convocação no dia 2 de fevereiro de cada ano, sendo transferida a sessão se aquela data recair em sábado, domingo ou feriado. Então, todos os anos da legislatura, no dia 2 de fevereiro, salvo se cair no sábado, domingo ou feriado, aí passa para frente, para o primeiro dia útil, nós teremos essa sessão ordinária inaugural para abrir a sessão legislativa. Artigo 8º. Aberta a sessão, o presidente, após confirmação de que o governador do estado lerá pessoalmente sua mensagem, designará uma comissão para recebê-lo e conduzi-lo ao plenário. Todos os anos, pessoal, os governadores, e aqui no estado de Goiás não é diferente, o governador ele tem que apresentar uma mensagem para os deputados do que ele pretende fazer naquele ano, tá? Aqui no caso do caput do artigo 8º, ele está indo pessoalmente fazer a entrega dessa mensagem, portanto ele vai fazer a leitura dessa mensagem para os parlamentares. Por conta disso, o presidente da casa vai designar uma comissão de deputados para receber o governador e conduzi-lo até o plenário. O plenário é um local onde todos os deputados se reúnem, tudo bem?
Parágrafo 1º. Na sala das sessões, o governador terá assento à direita do presidente, sendo-lhe concedida a palavra para a leitura de sua mensagem. Aí ele faz a leitura da mensagem do que ele tiver lá. Finalizou isso? Vamos para o parágrafo 2º. Após concluir a leitura de que trata o parágrafo 1º, o presidente daquela sessão dirá: a Assembleia Legislativa agradece o comparecimento do senhor governador do estado e fica inteirada de sua mensagem, que tomará na devida consideração. E em seguida, a mesma comissão, que recebeu o governador e acompanhou até o plenário, vai acompanhar o governador do estado até a saída do edifício do palácio que vimos. Parágrafo 3º. Não sendo a mensagem trazida pelo governador, então uma situação é ele indo pessoalmente fazer a leitura da mensagem. Outra é ele enviando alguém, como no parágrafo 3º. O encarregado de apresentá-la será conduzido ao gabinete do presidente por uma comissão de 2 deputados, 2 parlamentares, onde fará a entrega do documento, retirando-se em seguida. Parágrafo 4º. De posse desse documento que foi entregue pelo encarregado do governador, o presidente determinará sua leitura em plenário e dirá: a mensagem do senhor governador do estado será examinada pela Assembleia Legislativa. Parágrafo 5º é quando o governador nem manda ninguém, ele apenas manda o ofício. Sendo, porém, a mensagem do governador encaminhada por ofício, o presidente fará proceder sua leitura conforme a última parte do parágrafo 4º, A mensagem do governador foi recebida e será examinada pela Assembleia Legislativa, conforme acabamos de ver, tá? Assim encerramos a leitura desses 8 primeiros artigos do nosso regimento interno, com muitas informações, e essas primeiras informações são uma das mais batidas pelas bancas, então muita atenção, tá? Vamos fazer uma pausa. No vídeo seguinte, trataremos da esquematização de tudo isso que analisamos aqui e das questões sobre essa temática exclusiva, tá? Até já!